Bem-vindos a mais um episódio do Selo Cast. Eu sou a Manuela Cielo, host aqui do Selo Cast. Estou com o co-host, acompanhando esse episódio, o Rodrigo. O Selo Cast que proporciona a debater sobre temas referentes a tudo que envolve empreendedorismo, seja inovação, sustentabilidade, ESG, e principalmente com convidados que não olham só para o negócio, mas para o impacto que eles geram através do seu negócio, seja na vida dos clientes, das comunidades no entorno e tudo mais. Hoje, nosso convidado especial é o Paulinho, eu já estava, não sei como ele quer que a gente chame. Pode ser Paulinho Pérez. Mas é uma pessoa que eu sigo nas redes, admiro o trabalho, por várias frentes que vocês têm, desde o Grupo Front e tudo mais. E o Rodrigo, eu comentei no episódio anterior, vai tá registrado, é uma pessoa que é um empreendedor, vocês estavam comentando antes de nós iniciar, que ele é do Empretec, veio das origens do Empretec, mas sempre foi tipo um mentor para mim, mesmo não sendo diretamente, indiretamente ele ajudou muito em várias frentes do modelo de negócio. Então, já tinha escutado isso, Rodrigo? Não, isso realmente legal, tem valor, cara. hein? Tem valor, hein? Às vezes as pessoas, elas precisam ouvir, porque a gente na correria não fala como aquela pessoa contribuiu, com a nossa caminhada na nossa vida. E o Rodrigo é uma pessoa que ele tem, assim, um olhar estratégico muito grande para conectar as pessoas. Então, bem-vindo, Rodrigo? Mais uma vez aqui num episódio bacana que a gente vai ter. Muito bem. Fique à vontade. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, Manu. Fico muito feliz, Muito bom ouvir. Existe uma... Eu digo que eu sou uma pessoa das frases, Vou começar com uma aqui, diz que a gratidão abre portas, Então, eu fico muito feliz aí, grato por você e pela tua fala. E com certeza, Acredito que a gente está nesse mundo para isso, servir, É uma das principais palavras aí. E que bom estar aqui, que bom receber esse convite, Fico muito feliz e, tenho a oportunidade aí de conhecer, Paulo, curioso aí, inclusive, para a gente bater um papo, ouvir um pouquinho da tua história, da tua jornada, E com certeza aprender, sobre o empreender, Empreender a vida e empreender os projetos aí, porque pelo que a Manu já trouxe, você está à frente aí de vários. Então, obrigado aí por poder estar aqui aprendendo com você e te passo a palavra aí, então, para nos contar, então, e eu também poder conhecer um pouquinho mais quem é o Paulo, quem é o Paulinho, quem é esse empreendedor, essa pessoa inspiradora aí, como a Manu bem disse. Obrigado, Manu. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de estar com vocês aqui, gaúchos, Daqui a pouco a gente poderia estar aqui com o Shima, aqui, na verdade, aqui também, Daqui a pouco sai um bar aí, Essa trilegal, E que honra estar com vocês aqui na nossa Ilha da Magia, Nossa querida Florianópolis, que tanto inspira, justamente, não apenas nós gaúchos, que quando viemos para cá, voltamos para casa, dizendo um dia eu vou estar lá, mas ao mesmo tempo também como inspira o mundo em si, propriamente, com esse ecossistema incrível que a gente consegue conviver aqui, da tecnologia, da inovação, da inspiração que se dá propriamente mágica através dessa natureza esplêndida que nós temos aqui, E Santa Catarina, nós temos aqui outro gaúcho que veio para cá justamente também, aqui em Florianópolis, e construiu uma história linda, que é a Jurerê, Vocês sabem quem fez foi o Péricles Druck, proprietário da Habitasul, um gaúcho, E planejou Jurerê, e realmente Jurerê hoje é uma referência para o mundo, E ao mesmo tempo também uma grande fonte de inspiração para muitas outras regiões, para nós gaúchos e para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, com certeza, aí os gaúchos estão contribuindo a somar, trazendo um pouquinho do bar para cá também e fazendo essa interligação, Manu e Rodrigo? Bom, eu digo o seguinte, que a vida é uma constante busca pela excelência, por fazer mais, por fazer melhor, e essa frase não é minha. Essa frase é do Dr. Jorge Gerdau, que é o nosso mentor do nosso grupo. Perfeito. O Dr. Jorge Gerdau sempre diz que a vida é uma constante busca por fazer mais, por fazer melhor, na busca pela excelência em si, num todo.
E alinhado a um pouquinho da tua frase, ele sempre diz que nós todos temos a obrigação de servir, de ser útil, de fazer a diferença, de contribuir com a sociedade, de contribuir com a comunidade, né? Porque nós entendemos, né, Manu e Rodrigo, que a gente servindo, nós estamos gerando valor nas amizades, nas relações, criando pontes, criando conexões. A gente constantemente, nosso elo, né, justamente aqui, o sobrenome não tem nada por acaso em si, né, o Cielo, que é o si do elo da Manu, né? Perfeito. Então, a gente sabe, nós temos um elo através de amigos, né? Perfeito. Então, por isso que eu sempre digo que a vida ela é feita de pontes e de conexões, né? E juntos nós construímos pontes para o futuro. Então, com toda a absoluta certeza, Manu e Rodrigo, a gente tem muito, cada vez mais, a somarmos em si, porque esse sentido de cooperação, de aprendizado, que a gente nunca sabe tudo. Quando eu aprendi, eu já desaprendi tudo de novo para aprender coisas novas em si. Né? O Dr. Jorge, mencionando novamente, para ver o carinho e o amor que a gente tem por eles. Diga-se de passagem, uma excelente referência, né? Pô, o Dr. Jorge Gerdau, com sem certeza. dúvida. O Dr. Jorge sempre diz o seguinte, né? Que a gente nunca chega, que a vida é realmente essa constante busca, né? Ele está com 88 anos e ele diz que ele trabalha para não ter tempo de envelhecer. Perfeito. Né? Então, dentro dessa constante busca, a gente tem que se realmente sempre estar nessa busca por aprender mais e aprender a estar com pessoas como vocês em si propriamente. A gente só tem realmente a agregar na nossa vida em si, conhecimento, né, num todo, e criando pontes, formando negócios, formando parcerias, né? E é lógico que sempre num todo, como tem um colega do nosso grupo diz, o Franco Cioato, lá de Caxias, da V12 Custom, ele sempre diz, ser interessante e não ser interesseiro. Exato. Né? E nós, o nosso grupo Front, antes de entrar, quem é o Paulinho Pérez, empresário do mercado imobiliário, que nos uniu aqui foi através do nosso grupo Front, né, o Cássio e o nosso querido Gusti Ferreira. A gente em si, num todo, o nosso grupo Front é um grupo de empresários, de amigos, de vários setores da economia do país. Ele é oriundo do Rio Grande do Sul, né? Nós somos mais de 115 colegas, juntos somamos mais de 14 mil colaboradores diretos, né? E um faturamento extremamente considerável entre todos os nossos negócios. Nós temos todos os setores da economia ali presente. Um deles, por exemplo, que com toda a absoluta certeza, para nós gaúchos, é algo que traz um resgate muito importante para nós como gaúchos, que é aonde você se lembra que a Ford ia se instalar uma vez em Guaíba e acabou indo embora se instalar na Bahia. Aquela área vai ter uma instalação agora, a segunda fábrica de aeronaves do país. Porque a primeira, a única, é a Embraer. Então. Perfeito. Então a gente vai ter hoje a Aeromote, que é a fábrica da nossa colega Cris Cunha, que hoje é produzido fora do país, e lá então vai ter uma fábrica de aviões. Olha que orgulho para nós, né? Gaúchos, né? Que uma área onde é uma dor para todos nós por termos perdido um investimento daquele, onde o terreno, tudo estava alocado em si, e aí de repente por consequências ali de negociações políticas, naquele momento, naquela data lá, a Ford resolveu ir para outro lugar. E agora nós temos literalmente uma fábrica de aviões a levantar, fazer o Rio Grande do Sul cooperar para decolar. Exatamente. E então nós temos todos os setores, eu mencionei apenas para vocês verem que nós temos a indústria, né? Nesse caso a indústria aeronáutica, nós temos comércio, serviços, gastronomia, construção civil, turismo, né? E então todos os setores da economia estão presentes dentro do nosso grupo Front. E a gente está presente em 7 estados, né? Inclusive aqui em Santa Catarina também, e em 3 países, aqui no Brasil, Estados Unidos e na Itália também. Então isso tudo acaba fomentando uma base muito importante de ligação entre todos os colegas, a fomentarmos justamente uma cooperação natural entre todo mundo. Nós nos chamamos, para vocês terem uma ideia, entre o nosso grupo de irmãos e irmãs. Essa é a vibe do nosso grupo em si, né? E com isso a gente vai desenvolvendo os elos para fortificar os nossos negócios, aprendizados, desenvolver pontes, as conexões, porque ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Perfeito. Ninguém faz nada sozinho, né, Rodrigo? E com isso a gente tem o privilégio de ter como mentores o Dr. Jorge Gerdau, a Maria Helena Rampeter, esposa do Dr. Jorge Gerdau,
E a Maria Helena é uma base extremamente importante para todos nós, né? Assim como o Dr. Jorge, esse casal incrível, eu digo que nós existimos porque realmente eles fizeram com que o nosso grupo pudesse existir. E o nosso colega Denardim, que é o mestre do branding, nós dissemos que todo mundo que está entre o grupo é o mestre e é o melhor, justamente no seu setor, para nós são os melhores, e a gente propaga isso. Sim, perfeito. Tá? E o Dena é quem criou realmente, o proprietário da GH Branding, que criou o nome do nosso grupo Front. Então, realmente quem é líder está no Front. E dentro desse sentido em si, o nosso Front, nós aprendemos muito com a Maria Helena sobre o RSI, que é a responsabilidade social individual. Que através da responsabilidade social individual, resultados coletivos acontecem em si. Quando eu me coloco na responsabilidade, a gente está inspirando novas pessoas também a estarem junto contigo, formando essas pontes, esses elos, para que a gente possa fazer mais. Né? Porque a gente sempre menciona que juntos nós somos mais fortes, mas que juntos nós vamos muito mais longe. Então, proporcionar o elo em si num todo e através da responsabilidade social e individual, nós estamos inspirando. Lembro-me que muito bem que o Thiago Esmeraldino, que é o meu vice-presidente, é um irmão de coração realmente. Nós atuamos muito forte, vocês sabem, nas catástrofes do Rio Grande do Sul desde 2023, onde teve setembro de 23, né, maio de 24. E em setembro, eu e Esmeraldino, todos do grupo atuaram, todos, em todos os momentos, mas eu e Esmeraldino estávamos no front, realmente, ali de todas as operações. Então nós íamos e voltávamos do Vale do Taquari todo dia. E aí um momento o Esmeraldino me disse assim, meu irmão, nós temos que mostrar aquilo que nós estamos fazendo. E aí eu olhei para ele, Rodrigo, eu disse, irmão, eu acho que não, porque senão as pessoas vão entender que a gente está querendo se mostrar e tal. Se valer de uma situação, de um contexto. Né? Exato. A partir daquele momento que ele me deu esse insight, que eu vou mencionar para vocês, expandiu a minha mente. Eu pivotei. Ele disse, não, meu irmão, nós temos que mostrar para inspirar novas pessoas também a fazer. Pois nós sozinhos não conseguimos. E nós vamos, com certeza, ter muito mais força com mais pessoas fazendo, diante da necessidade de todas essas famílias. Dali foi realmente um ângulo que vem, se tu és o cara das frases, eu também vou cooperar junto contigo, vem muito aquele pensamento do Albert Einstein, que a mente que se abre uma nova ideia jamais volta. Retoma seu tamanho. Ela original. Se expande. Isso né? aí. Então, dali eu me expandi, a gente começou a mostrar um pouco do que nós estávamos desenvolvendo lá em 23, e que já foi muito grave a enchente de 23, lá no Rio Grande do Sul, mas a de 24 realmente foi algo que transcendeu, sendo a maior catástrofe climática que se assolou sobre o nosso país. Então, não podia ser diferente, como nós temos uma mentora que fundou a ONG Parceiros Voluntários, onde existe há 27 anos, a Marilena e a Rampeter fundou a ONG Parceiros Voluntários, mais de 800 mil voluntários no país inteiro, enfim. E o exemplo arrasta, né? Perfeito. O exemplo arrasta. Então, a gente acabou, sobre a mentoria da Maria Helena, realizando múltiplas ações, mas ali em 24, onde o Brasil inteiro olhou para o Rio Grande do Sul e nós, como gaúchos, somos muito gratos, né, por isso tudo. E Manu e Rodrigo, não é uma coisa de dizer que seguinte, que faltou o governo. Não, pelo contrário. O governo estava lá. A dimensão da catástrofe ela era tão grande em si propriamente que o governo do Estado não conseguiu simplesmente também atuar em todas as frentes em si, mas fez todo o esforço do mundo para que pudesse também cooperar com aquelas famílias em si. Até porque também tinham muitos servidores do Estado que também sofreram com a catástrofe. Claro, perfeito. Né? Então, eu sempre digo que o nosso grupo ele é propositivo, nunca vai ser combativo, porque se a gente quer somar, a gente tem que propor. Então, nós entendendo, diante daquela situação, mano, a gente se uniu novamente sobre a mentoria da Maria Helena, para aquele caso, que eu digo, não é se uniu para aquele caso, a gente está sempre unido em si, essa é a vibe do grupo, e a gente se focou em 3 frentes, né, que a Maria Helena organizou entre salvar, cuidar e o estruturar. Né? Então, naquele primeiro momento em si, a gente tinha que, primeiro, salvar as pessoas de múltiplas das maneiras. Então nós estávamos com colegas que estavam nas águas, estávamos também com aeronaves em si, e aí depois tu salvava as pessoas,
né? As aeronaves nós focamos em atender toda a área da saúde, levando sangue, medicamento, insulina, né? Como ajudou as aeronaves naquele momento, né? Nossa, imagina se não tivesse. Exatamente. E aí nós depois então focamos no salvar, depois tinha que cuidar, aonde as pessoas iriam ficar. Então aí o Bruninho Hansen, nosso colega da NutriSul, Restaurantes Empresariais, justamente com o Ari, lideraram a frente de fazer refeições. Então, foi 5.000 refeições por dia em si e tal, né, nesse sentido. E eu lembro muito bem, Manu, que quando em um momento me liga o César Leite, nosso conselheiro do grupo, e o César Leite me diz o seguinte: Paulinho, nós temos 1 tonelada de sal. Aí eu ligo para os meninos, para o Bruninho Hansen, e o Bruninho diz: nós estamos precisando de sal. Então eu costumo dizer que não existe acaso. A Maria Helena sempre diz isso. O universo está sempre conspirando, né, para fazer o bem. E a gente, todo o grupo estava extremamente muito atenuado, realmente assim, numa grande sincronia em si, né, de tudo. E falando nas aeronaves, para vocês terem uma ideia, a informação a qual eu tenho é que foi a maior movimentação de aeronaves privadas do mundo, que até então tinha sido no Katrina, e a maior movimentação se deu aqui, lá no Rio Grande do Sul. E aí depois, então, nós nos focamos no estruturar. Então, era salvar, cuidar e estruturar. E aí, então, a gente partiu para o projeto Casa Solidária, onde a Mademap, uma empresa do Paraná, também que são de gaúchos, lá de Caxias do Sul, construíram as casas para nós, todas elas de madeira, duplada. Tu olha as casas, assim, não sei se vocês já viram as imagens das casas, parece um Airbnb de final de semana de serra. Coisa toda organizadinha, bonitinha, assim, um charme. E aí, cada casa dessa, 22 metros quadrados, uma casa pequena, mas que atendia. Naquele momento, exatamente. Além, né, não só supria, né? Ainda... Exatamente. E as pessoas que estavam em abrigos passaram a ter lares, né? Então, isso a gente nem diz que é casa, são lares em si. E cada lar desse, a Maria Helena deu um nome. A Maria Helena e o Augusto organizaram um nome para cada casa. Apenas existem 2 casas, a primeira e a última casa, que repetem o mesmo nome, que ela começa com amor e termina com amor. Demais são força, fé, garra, gratidão, bacana, justiça, né? Contemplação. Então o pessoal diz o seguinte: eu moro na Vila Fronte na casa Justiça, moro na Vila Fronte na casa amor, gratidão, sabe, contemplação, moro na casa fé, moro na casa esperança. Então a gente fez uma identidade, né? Acho que dá para trazer, né, Paulinho? Não só uma... não é a pessoa, mas é uma identidade, devolver uma identidade, porque as pessoas talvez naquele momento perderam, né, sua própria identidade, pela lógica das coisas, de quem eram, do que faziam. E aí quando você traz uma palavra e uma identificação de que não é um número, né, como talvez uma lógica de empresa, a pessoa tem lá o seu código de empresa, não, ela tem uma identidade. A pessoa de tal lugar que mora, né, com uma identidade de casa. Super bacana, que legal, não sabia disso. Essa é a vibe num todo, e vocês falam que eu menciono muito vibe, porque realmente tudo é energia. Sim. Tudo é vibração. Sim, perfeito. E quando nós temos uma mentora como Maria Helena, que nos faz, eu digo para ela que ela enxerga atrás da porta. Né? Então ela nos faz realmente ir muito além. Tá aí um pouquinho daquilo que é a importância daquilo com quem que a gente convive. Claro. Né? Tem aquela frase: diga-me quem andas que eu te direi quem és. Exatamente. Né? E aí o César Leite, nosso conselheiro, diz o seguinte: eu não concordo. Diga-me quem és que eu te direi com quem andas. Esse é o sentido, porque primeiro tu tem que saber quem tu és. Exato. Então... Sabe que existe, né, uma das coisas que a gente traz sempre numa lógica de comportamento, né, é uma das coisas que eu gosto de estudar, né, sou um aprendiz disso, mas que a própria psicologia fala que é o locus de controle, né, quando você traz uma dinâmica de entender se ele é interno ou ele é externo, né, e quando você traz esse senso de responsabilidade, é exatamente isso, porque eu posso me tornar vítima
de uma situação, ou ser a pessoa que resolve, né, aquela situação. Mas primeiro, e aí a máxima de novo, né, da máscara de oxigênio no avião, né? Primeiro você coloca em você, Exato. porque senão você não consegue, Só né? faz o bem se tu tá bem. Então você precisa ter essa lógica de cuidado, né? E aí pegando o gancho, Paulinho, da tua fala aí, eu acho que se a gente fosse trazer um elemento, né, e é super bacana, eu venho também do associativismo, acredito, né, nessa bandeira, vivi isso, né, também como vice-presidente de uma associação empresarial, atuei por muito tempo no Sebrae, e a gente tinha a relação, né, dentro dessa dinâmica aí, e exatamente isso, eu acredito que a cooperação, o associativismo, a união de várias competências nos torna uma potência, né? Então, exato, quando eu junto diversas competências, a exemplo do que vocês trouxeram aí, e aí fica super bacana de pensar, porque eu sempre olho na alavanca de saída disso, né? Porque como contexto, e bem você mencionou, né, aí, a gente está vivendo agora, né, e trazendo para um viés um pouquinho dos negócios, enfim, a gente vive um contexto, aí falando, por exemplo, de Santa Catarina, do Brasil todo, mas Santa Catarina extremamente afetada pela reforma tributária, né? E aí nós temos um mesmo contexto. Bom, e agora as empresas que estavam aqui, a economia, toda a dinâmica, né? E aí entra num outro ponto. Beleza, essa é uma situação posta, a gente não vai mudar essa situação. A situação da enchente era uma situação posta, não tinha como reverter, voltar atrás, tentar refazer. Mas tinha a responsabilidade individual de cada um, como exato, naquele caso lá o Roberto Lucchesi, que é nosso colega do grupo, que liderou aquele projeto da ponte. A ponte de ferro foi feita pelo Roberto Lucchesi, nosso diretor de infraestrutura do grupo. Então, quando as pessoas muitas vezes não enxergam um caminho, alguém vai lá e enxerga um caminho. Falando na reforma tributária, Rodrigo, nós temos o nosso conselheiro, que é o Anderson Trautmann, que foi presidente da Federação no Rio Grande do Sul e hoje vice-presidente nacional da CACB, né? Atua muito forte no Congresso Nacional com relação, e tem atuado com relação à reforma tributária em si. Se hoje a reforma tributária ela não está convidativa e ao mesmo tempo não continua convidativa e nos deixa de cabelo em pé, preocupados com o que se vem aí pela frente, que ela começa agora em 27 em si, eu digo o seguinte, imagina se não tivesse o Anderson lá atuando de múltiplas outras formas, levando realmente o pensamento de nós, empresários e empreendedores, e a necessidade da comunidade em si, num todo, os consumidores, como é que seria em si? Então o associativismo, ele é uma base propulsora justamente. Exatamente. Né? Então ele sendo utilizado justamente como tem que ser, como um elo, né, da nossa Cielo, ele realmente faz o país prosperar. Rodrigo. E aí a gente entra, né, exatamente nesse ponto de saída, né, porque eu digo assim, tem alguns pontos de inflexão, né, momentos aí que a gente, né, acaba, né, como você disse, pivotando, enfim, ajustando. E se a gente for trazer dois contextos, a gente temos esse cenário agora que obviamente, né, incomparável, não tem, são situações, né, não são pares do ponto de vista de análise, né. A situação do Rio Grande do Sul que a gente viveu, o catástrofe que eu estou trazendo agora como reforma. Mas são momentos de reinvenção. Né? Porque é um momento que, bom, beleza, agora o que eu faço com essa situação? E aí quando você trouxe o último pilar, né, que apontado, e achei magnífico, né, e aí você vê o quanto realmente, né, o papel de um mentor traz... Total. Vou usar uma palavra assim, sanidade em alguns momentos, né? Porque parece óbvio, né? Mas você traz sanidade ali para um contexto naquela situação, dizendo assim, não, nós temos 3 pilares aqui, né? E o último ele é o estruturar, né? E aí queria juntar essa dinâmica, né? De dizer, bom, a gente tem uma reinvenção aqui para fazer. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma necessidade de uma reinvenção, né? Dado isso, a gente trouxe a reforma tributária, a gente tem uma necessidade de reinvenção. E eu queria puxar essa palavra, Paulinho, eu tenho, né, usado assim, de a gente colocar a bola no centro da mesa aí, sobre a reinvenção, né? Como é que você enxerga isso? Que práticas você tem, né, na tua atuação, no próprio Grupo Fonte, enfim, né? Mas numa própria dinâmica de entregar para quem nos ouve agora, assim, beleza. Talvez as pessoas vivam nas suas vidas pessoais, na sua individualidade, como coletivo, né, e obviamente nos seus negócios, alguns contextos. Sim. Sem olhar, sem conseguir enxergar talvez uma saída, sem talvez ter, né, alguém ou mentorando aí, ou dando essa direção, dizendo, não, olha, organiza em 3 pilares, esse é o caminho de saída, essa é a nossa rampagem aí. Então eu queria ouvir de ti, né, dada toda a tua experiência, o teu know-how, você é um daqueles caras que daria para sentar, fazer um bom chimarrão, uma boa xícara de café e ouvir por horas aí, né? Obrigado. Mas entender e talvez contribuir com quem nos ouve aí sobre... Vivemos um momento de algumas instabilidades políticas, econômicas, enfim, e temos a necessidade, talvez, uma grande palavra, não sei se ela é a única, mas é a capacidade de nos reinventarmos. Passamos por esse momento.
Qual a tua contribuição, tua sugestão, tuas dicas, tuas orientações? Primeiro, Rodrigo, vou aceitar nós tomar um chimarrão, com certeza. Acho que vai ser maravilhoso. Temos algumas horas para isso, né, Manu? Com certeza. E a gente, é necessário sempre, tem um amigo meu, Sérgio Puglia, que é um apresentador de TV aqui no Uruguai, na Argentina e no Chile, e ele diz o seguinte: Paulinho, é necessário constantemente reinventar-se, né? Que é isso, é o aprender sempre. Não sei tudo, nunca sei tudo, né? A gente está sempre aprendendo constantemente. É lógico que nós estamos vivenciando realmente tempos diferentes, né? E, ao mesmo tempo, essa questão de... o diálogo, ela é uma base extremamente relevante, absolutamente para tudo. Né? E aonde nós estamos vivenciando uma falta de diálogo, propriamente, dos nossos governantes, né? Vamos dizer assim, é impossível a gente não visualizar a importância que se tem do diálogo do nosso presidente da República, buscar um diálogo com entendimento com relação às tarifárias no mercado internacional. Todos nós que estamos liderando em si, nem sempre a gente faz aquilo que a gente gostaria de fazer. Perfeito. Mas a gente se propôs a liderar, a gente precisa ir lá e fazer, porque o líder é aquele que vai lá e faz. Né? Então, senão, não seja líder. É o fato, sem dúvida, que a gente precisa obter uma questão de estar cada vez mais unidos, porque a gente, nessa união de sentarmos todos na mesma mesa, certamente alguma coisa vai se entender como convergência em si. Divergências vão haver, mas, ao final, sem dúvida nenhuma, vai sair muito mais convergência do que divergência. Perfeito. Né? E nós, aqui no Sul, os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, somam-se quase 17% do PIB do país. E a gente vê o quanto os nossos 3 estados do sul do país são importantes para o Brasil, né, propriamente. E assim como nós, aqui também, os 3 estados, acabam tendo um número extremamente relevante de exportação no seu mercado internacional. E é uma troca hoje completamente absoluta sobre tudo isso, que a gente não é autossuficiente. Não existe essa situação, né? A gente precisa estar juntos para formarmos a felicidade em si, num contexto, e podermos produzir mais, irmos mais longe. Então, a questão da reforma tributária, a questão do nosso mercado internacional em si, onde obteve uma falta de diálogo, ela é extremamente prejudicial realmente para o país. E a gente vê, Rodrigo, o seguinte, e Manu, o país tem vivenciado realmente pontos extremos, ou é de cá, ou é de cá. Né? E não é saudável. As polaridades não são saudáveis. Né? Não é saudável. Os extremos não são construtivos, né? Exatamente. Então, porque quando a gente está aqui, como eu estou ao meio de vocês, eu consigo enxergar vocês dois. Exato. Então a gente consegue ver realmente a melhor face de ambos em si. E ambos os lados acabam tendo boas faces. Sempre tem em si, propriamente, né? Então, é lógico que eu como empresário, empreendedor, acabo tendo um outro olhar em si, realmente, que é, quanto menos Estado atrapalhar, mais a gente consegue fazer. Exato. É isso, né? Então, quanto mais privatizar, quanto mais ter pessoas competentes, formadas a estarem lá jus realmente a querer fazer do Estado como uma veia de propulsão para si, começando ali, com a responsabilidade social que se tem como ser que está ali do outro lado. Exato. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que entender que esse grande contexto, Rodrigo, é histórico da maneira como o país acaba vivenciando. A gente fala em privatização, hoje de uma maneira muito mais... privatização, parcerias, concessões, é recente. Né? O Estado não foi construído para isso. Exato. Até, Paulinho, para aproveitar a pergunta do Rodrigo e o que você já está falando, nesse contexto que você comenta da polaridade, né? Dos dois lados, no meu ver, assim, pensando aqui, eu tô na frente do empreendedorismo há 18 anos, mas hoje que eu vejo a força do pessoal, do empresário, e a força que eles têm no sentido de resolver mesmo situações que antes não se via que ele teria força para aquilo. Ao mesmo tempo que a polaridade ela tá ruim nesse sentido
de conexão e conversas, decisões, né? Se ajudar, porque não tem como, né? Polaridade, ela enfrenta isso, cada um com a sua verdade, e só fica quem concordar comigo, e daí não se tem uma conversa. Mas se evidenciou os empresários que eles... esses empresários que estão além do negócio, né? Que nem a tua liderança nessa frente... E tudo que eles estão fazendo. Parece que o movimento do desenvolvimento do Brasil agora está com os empresários. Concordo. Por conta da polaridade. É o que eu vejo, sabe? É o movimento que está sendo feito e é bacana ver isso, porque os empresários estão vendo que eles podem se fortalecer, se ajudar e ajudar a comunidade, coisa que, se a gente olhar só para o lado político, que não se conecta com isso... É trava, é burocracia, o desenvolvimento parece que não anda, né? Então, eu observando, e olha que eu sou da área da sustentabilidade, né? Eu sempre fui de olhar, assim, o empresário que está querendo desenvolver de forma sustentável e tal, mas tem muita burocracia no meio disso, a gente sabe. Sim. Mas agora é um momento, parece, de virada, de forma de ver os negócios, de ver as relações, de ver tudo, no meu ver, né? Perfeito. Talvez eu não estou ainda inserida de como eu gostaria, mas eu vendo de fora, sabe? Pode... Mas você sabe que, até antes de passar, Paulinho, uma das coisas, né? Eu minha vida toda atuei na iniciativa privada, né? Esse ano de 2025 fui convidado a ingressar no governo municipal de Itajaí, né? Cidade qual eu moro ali. Atuo como diretor executivo de desenvolvimento econômico hoje ali. E essa fala que você trouxe, né, anteriormente, sobre o papel, né, então a minha experiência enquanto gestão pública, ela é zero, né, eu estou numa lógica de aprendizado. Mas o convite de ingressar na gestão pública foi justamente trazer gestão, né? Então o meu papel hoje dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é um viés de olhar para a gestão, é trazer as práticas de estratégia, de gestão, para dentro de uma secretaria que é extremamente relevante, importante, principalmente para um município como, para todos, né? Mas o município de Itajaí, hoje nós somos, Itajaí é o maior PIB do estado, tem uma movimentação, tem uma necessidade gigante de diversificação, de matrizes econômicas, né? Temos olhado para isso. E quando você fala da questão legal, e foi um dos aprendizados que eu tive ali, né? Um dos primeiros encontros que nós tivemos enquanto gestão, foi dito, olha, na iniciativa privada, tudo aquilo que não está escrito, em tese você pode fazer, porque ela não está escrita. Na gestão pública você só pode fazer o que está escrito. Né? Então o amparo de leis ele é justamente o que, né, traz o funcionamento da máquina pública. A grande questão e a gente tem olhado muito, né, enquanto governo municipal, obviamente, mas a gente olha para o estado de Santa Catarina, a qual, né, hoje eu acabo estando mais vinculado, e o estado também tem olhado para isso, que é essa desburocratização, que é justamente trazer o empresariado. Nós fizemos uma iniciativa, por exemplo, que chama-se Conexão Empresarial, onde a gente, para criar os projetos da secretaria, a gente reuniu os empresários da cidade e disse assim, olha, o que é que vocês precisam? Porque como gestão pública eu preciso entender, eu não posso construir de gabinete isso, tem que construir envolvendo vocês enquanto gestão pública, né? E aí eu queria que você trouxesse aí pra gente, né, eu sei que a gente está já decorrendo no tempo, mas uma lógica, né, Paulinho, sobre a tua visão sobre o papel da gestão pública, né, já que você puxou aí, porque eu super compreendo, entendo, vivo isso hoje, né, no meu dia a dia e vejo muito isso. Que o papel, né, do poder público é não atrapalhar. Exato. Se ele puder ajudar, isso já é excelente, né? Isso já é excelente. Exato. Então, mas queria, se ele não atrapalhar, já é tudo. Exatamente, porque possivelmente a gente vai ter, de repente, né, alguns gestores públicos ou pessoas ligadas aí que possam estar nos ouvindo também. E queria ouvir de você enquanto empresário, assim, dizendo aí a dica agora, talvez, para o gestor público, né? Como um grande empresário, à frente de vários projetos. Rodrigo, na verdade, eu acredito o seguinte, tá? A gente, primeiro, parabéns para Itajaí que te trouxe justamente para essa frente. Porque, sem dúvida, a gente não pode, aquilo como eu disse lá no início, nós não podemos generalizar, como muitos disseram lá na questão, pegando o gancho da catástrofe, faltou governo. Não. Não, o governo tem muitas pessoas boas dentro do governo, de servidores, que querem, que muitas vezes precisam de uma inspiração propriamente a buscarem como seus mentores. Então, eu tenho absoluta certeza, assim como a Manu no início mencionou da tua importância na vida dela, com certeza muitas pessoas hoje lá tu estás fazendo a diferença na vida delas, porque tu está trazendo um olhar, uma ótica, para a qual elas não foram treinadas para isso num grande todo. Então tu estás trazendo a visão de empreendedor
para eles em si. E empreendedor não é só aquele que está no CNPJ. Não. Empreendedor é aquele que acredita em si, que está acreditando na cidade, que está acreditando que ele está cooperando para fazer a diferença em si, na comunidade, na cidade, no país e no mundo. Porque aquilo que vocês fazem, que é feito aqui em Florianópolis, que é feito lá em Porto Alegre, que é feito em qualquer região, ela não precisa, muitas das vezes, a gente não precisa inventar a roda. Perfeito. Exato. A gente pode ter que copiar, entendeu? O que está sendo feito e aperfeiçoar o negócio. Exato. Então, aquilo que tu está fazendo de legal lá está servindo de inspiração, né? A gente vê, Rodrigo, pegando um gancho sobre essa cultura, Gramado. Gramado, no Rio Grande do Sul, é uma super referência. Lá tem uma grande indústria sem chaminés, que é a indústria do turismo. Né? Exato. Então, propriamente, gestores abriram justamente a escutar os empresários e os empreendedores. Então, é por isso que Gramado é uma super referência, que só perde para o Rio de Janeiro em número de turistas em si propriamente, porque tem gestão propriamente em cima disso. Assim como você vê o que você está fazendo de chamar os empresários a vem cá, vamos montar um master plan aqui em cima disso, isso é a base. Porque o empresário que está gerando emprego, renda e desenvolvimento, e ele sabe qual é o calcanhar de Aquiles dele. Assim como a gente tem justamente hoje no país uma leva de governadores espetacular. Nós temos, eu acho que nós nunca tivemos uma leva tão espetacular de governadores como nós temos hoje. Né? A gente vê aqui em Santa Catarina o governador Jorginho, lá no Rio Grande do Sul o Eduardo, aqui no Paraná o governador Eduardo, aqui no Paraná nós temos o governador Ratinho, gestores unidos. Né? Eu mesmo tive há poucos dias num evento no Paraná onde estavam os 3 governadores juntos. Então, essa união, todo mundo começou mais a ver o quanto é importante estar. Né? Voltamos à cooperação. A cooperação, onde a gente vê, por exemplo, os governantes enxergando a importância do empreendedorismo. Exato. Olha o que é o nosso aeroporto aqui de Florianópolis. Olha que referência, que espetáculo, que ambiência. E volte alguns anos atrás e veja como ele operava, né? Então tem que se reinventar, tem que pivotar em si propriamente, né? Então, nesse sentido, quando a Manu fala em sustentabilidade para mim, falando em questão de business, é o seguinte, sustentabilidade é dar uso às áreas. Porque se tu não der uso às áreas de uma maneira regular, vai acontecer ocupação irregular. Ou depósito de lixo. Então, é muito melhor os órgãos técnicos, enfim, regularem a dizer o seguinte, olha, lá naquela área pode fazer... Apresenta o projeto, pode fazer até tanto. Apresenta e vamos readequando, do que dizer não. Se não puder fazer, vai acontecer ocupação irregular e aí o órgão público tem que dar saúde, educação, saneamento, enfim, desapropriar a área. O proprietário da área que estava lá pagando seus impostos em si, quanto tempo vai receber a desapropriação. Então, sustentabilidade ela não é só ambiental. Não. É ambiental, social e econômica. Tripé, né? É um grande tripé. E isso, cada vez mais os órgãos, os governos em si, é muito importante nós levarmos essa consciência em si propriamente. Porque quando simplesmente se diz não por não em si, está se criando realmente um grande problema. Então, tem que se criar a união da construção daquilo que vai ser feito. Da viabilidade, né? Tá aí, mais um motivo daquilo que nós estávamos mencionando agora sobre a questão Brasil e Estados Unidos, a importância do diálogo, da construção em si propriamente. É justo que nós, empresários, estejamos vivenciando alguns de uma maneira direta, outros de uma maneira indireta, porque indiretamente todo mundo sofre essa consequência. Nós estarmos vivenciando essa situação do que vai acontecer em si por uma falta de diálogo? Não, é muito importante isso. Então a gente vê essa construção também a partir de entidades empresariais importantes do país, buscando esse diálogo juntamente, eu tenho visto com o vice-presidente Geraldo Alckmin em si, mostrando a importância de buscar essa linha do diálogo. É sobre isso, a importância do cooperativismo, do associativismo, da união de grupos de empresários a levarem as reivindicações, a levarmos as reivindicações para aqueles que fazem realmente as legislações em si propriamente, né? Com possíveis soluções, inclusive, né? Propositivos, nunca combativos. Né? Por isso que eu disse para vocês que eu estou no eixo aqui entre vocês. Porque, para mim, estar no centro, no meu centro aqui, é eu não ter preconceito.
Porque eu prefiro não ter preconceito e enxergar que existem sempre coisas boas, né? E é através dessas coisas boas, do lado bom que tem aqui, do lado bom que tem ali, a gente juntar ali e formatar uma opinião para que a gente possa ter uma construção realmente do nosso país. E essa responsabilidade começa por nós, Rodrigo. E as oportunidades, né? Você fala assim, eu me lembrei, as oportunidades elas estão postas, né? E a gente pode enxergar elas, a gente diz, como que eu identifico uma oportunidade? Ela não vem com uma luzinha piscando, dizendo oportunidade, me agarre, né? Normalmente, a gente brinca que ela está disfarçada de trabalho, né? E aí você tem que encontrar ela, mas elas existem, né? Ontem, estava numa reunião com o Major Brigadeiro das Forças Armadas, do governo federal, e aí a gente estava falando exatamente sobre, nós temos hoje em Itajaí, por exemplo, a construção, né, das fragatas, são 4 fragatas ali sendo construídas, é o maior projeto, né, hoje das Forças Armadas vigentes acontecendo, e acontece aqui em Santa Catarina, em Itajaí, é um projeto de 12 bilhões, né, um primeiro aporte de 9, agora, né, no novo PAC, mais o complementar disso ainda 12 bilhões, e quando a gente olhou para isso agora enquanto governo, uma das coisas que a gente foi entender, ok, se nós temos aqui, né, um projeto estratégico acontecendo em Itajaí, em Santa Catarina, como é que a gente pode, de alguma forma, criar ampliar essa dualidade de entregas, porque existe um projeto, a gente foi um pouquinho atrás, existe um projeto das empresas se habilitarem e se tornarem hoje empresas de defesa ou empresas estratégicas de defesa, ou seja, vender para as Forças Armadas, e a Força Armada não tem só o navio de guerra, o tanque, várias outras necessidades, o uniforme, o alimento, enfim, né, vários, fechar um ciclo importante fechar um ciclo, né? E nós temos inúmeras empresas, né, que podemos fazer isso, fomentar isso. Nessa reunião com o Major Brigadeiro a gente comentava, né, sobre o nosso interesse enquanto Itajaí em se tornar, né, um polo ali de defesa, né, de empresas fornecedoras para a defesa. E eu trago só esse gancho porque é muito, né, na relação público-privada, muitas vezes existe, né, esse olhar que vai vir da iniciativa privada através de um modelo de PPPs, em muitos casos, né, que são as parcerias público-privadas. Em outros momentos, ele é o poder público olhando e entendendo que, eu estou sentado aqui, né, num hall aqui de oportunidades e que eu posso gerar fomento e entender como que eu faço. Por exemplo, as empresas de Santa Catarina, hoje são 27 empresas apenas em Santa Catarina, e Santa Catarina já é o terceiro maior estado fornecedor para as Forças Armadas, mas São Paulo são 250 praticamente empresas habilitadas para isso, né? Então eu trago só esse gancho e trazendo uma nova palavra aqui para a gente ir para o encaminhamento final, que são as oportunidades. Rodrigo? Pois a gente, né? Mas Rodrigo, que é assim, oportunidades, né, Paulinho? E queria que você pudesse trazer para a gente aí um pouquinho do contexto, a tua visão, como é que você enxerga, como é que você agarra as oportunidades e como é que as pessoas que nos assistem podem olhar para algo que parece simples e encontrar oportunidades aí. E talvez só falando como o teu olhar mudou para as oportunidades, né? Um pouco antes, o Paulinho de antes e agora, né? Porque a gente sempre tem esse contexto de olhar, né? Manu, na verdade é o seguinte, eu penso, Rodrigo, com relação a esse assunto, que como eu mencionei antes, eu acho que o país nunca teve nesse tempo, com esse volume de governadores tão espetaculares como nós estamos vivenciando, como eu mencionei aqui, os 3 governadores do Sul, como a gente tem lá o Caiado, como tem o Zema, como tem o Tarcísio, e a gente vê essa provocação das relações bilaterais. Né? Vocês sabem que esses governadores que eu mencionei, o governador Eduardo, o governador Jorginho, o governador Ratinho, Tarcísio, Zema e Caiado, e eu acho que o do Espírito Santo também, salvo engano, sim, faz parte, criaram o COSUD, né? Um consórcio de desenvolvimento, né? Então, olha aí, a união, as relações bilaterais em si provocam realmente a expandir-se do seu quintal, do nosso quintal. Então, isso que nós estamos fazendo, nós, os 3 aqui, somos gaúchos. Nós vivemos em Santa Catarina, vivemos no Rio Grande do Sul, vivemos em Santa Catarina. O mundo, ele se tornou de uma maneira tão próxima a tudo. Tudo está na palma da nossa mão e, ao mesmo tempo, a logística está tão facilitada. Assim como, propriamente, a nossa querida Cris Cunha, da Aeromote, como eu digo, que eu mencionei, ela diz da democratização
da importância da democratização da aviação civil, né? Para que não tenha simplesmente grandes empresas aéreas com a necessidade de lotar grandes aeronaves para poder fazer a logística. Então, aeronaves menores que tragam a logística de uma maneira muito mais prática. E aí esse exemplo que o Rodrigo mesmo nos traz, ele mostra a importância que nós temos de nos comunicarmos mais, de falarmos um pouquinho mais do nosso core business em si, propriamente, né? Porque o poder público, ele tem como obrigação de criar, construir possibilidades, construir pontes em si, propriamente. Né? E isso que vocês estão fazendo lá em Itajaí é referência. E isso tem que ser caminhado cada vez mais. E a gente vê cada vez mais, Rodrigo, uma leva de não apenas governadores, mas também de prefeitos, vereadores, secretários, que realmente entenderam que em algum momento tem que cooperar um pouquinho mais, né? Alguém a topar justamente a servir em algum momento, né? E a gente sabe que dentro desse sentido isso não perpassa simplesmente na política, né? Perpassa tu como estás realmente como um gestor técnico em si, o nosso Grupo Front, que é um grupo de empresários, outras associações, outras entidades realmente a liderarem, a não ficarem apenas dentro de um passivo. E aí dentro desse sentido, Manu, eu digo o seguinte, para mim o associativismo é transformador, né? Eu sou muito grato assim, à convivência que tive no associativismo, sou muito grato ao aprendizado que eu tenho com o Dr. Jorge, com a Maria Helena, sou muito grato por lá atrás ter convivido, por ter essa amizade com o João Dória, que criou o LEAD, Grupo de Líderes Empresariais, aqui onde em Santa Catarina nós temos o Delton Batista, que é o presidente do LEAD, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, assim como aqui no Paraná nós temos a Elo Garré, que é a presidente do LEAD. Então essa cooperação da convivência, a ambiência, ela muda tudo. O que a gente tem que estar cada vez mais aberto é para estar disposto a estar juntos, porque o nosso bem maior se chama tempo. Então vamos investir o nosso tempo com aquilo que a gente entende que faça sentido para nós, com as companhias que fazem sentido para nós. Porque no momento que eu me presto a estar valorizando o meu tempo, a estar colocando o meu tempo, que é o meu bem mais valioso, com as pessoas que fazem sentido para mim, essa é uma construção que não faz só bem para mim, certamente faz para as outras pessoas também. E a partir disso, não há dúvida nenhuma que os resultados são positivos. Os nossos resultados são feitos de experiências, né? As experiências positivas em si, é onde a gente fala da energia, da vibração, do diálogo, do respeito. O Dr. Jorge, olha quantas vezes falei do Dr. Jorge, né? Eu sou apaixonado pelo Dr. Jorge e a Maria Helena. É um bom mentor, né? Talvez é porque é um bom mentor, né? Não tenho dúvida disso. Imagina. Meu mentor. E o Dr. Jorge escreveu, nosso mentor, né? Do Front. E meu também. O Dr. Jorge escreveu um livro chamado A Busca, né? E podem ver que ele está na capa do livro ali com uma prancha de surf. Enfim, porque ele é um grande surfista, enfim, trouxe o surf para o Brasil e colaborou para o Surf Group para o Brasil, e o Dr. Jorge escreve 23 palavras no final do livro. Ele começa com respeito, termina com amor, porque onde ele diz que tem respeito tem amor, e onde amor tem respeito. Então, se a gente quer uma sociedade mais justa, a gente tem que ter respeito, tem que ter amor. Se a gente quer que o negócio prospere, a gente tem que ter respeito, tem que ter amor. Se a gente quer, de alguma maneira, que as coisas sejam transformadas em si, eu tenho que cooperar. É assim. Ser propositivo não é só dar a ideia. Porque muitas pessoas chegam, com certeza, lá para ti na secretaria também, só dão a ideia. Cara, me ajuda aqui também, vamos desenhar esse negócio, vamos fazer acontecer. Porque uma ideia realmente ela só tem valor real, concreto, a partir da sua realização. Entende? Então, sem dúvida nenhuma que a gente cresce quando a gente está numa ambiência, Manu, que faz com que a gente venha se transformar todo dia. O César Leite, nosso conselheiro do grupo, sempre diz o seguinte, uma frase que em mim derramo em ti e juntos somos mais. Isso é o sentido de uma amizade, de uma irmandade, com quem a gente gosta, com quem é importante pra gente, porque no final do dia a gente é um pouquinho de todo mundo que a gente gosta e a gente admira. Né? Então a partir disso a gente vai se derramando um no outro e colaborando para fazer mais. Então nunca é uma questão de crítica, é uma questão sempre de ser propositivo em si, para que a gente possa ver o nosso município melhor, o nosso estado melhor, o nosso país melhor, o mundo melhor em si, e
que a gente possa ter um espaço de muito mais diálogo, de respeito, para que a gente possa ter essa interligação bilateral, não apenas entre os municípios, entre os estados, mas entre os países. O nosso mundo é globalizado. E no final, somos pessoas, né? Acho que esse é o ponto, né? Essa é a base. Essa é a lógica. Essa é a base. Então, essa ambiência em si, num todo, às vezes eu até digo pro pessoal, parece que eu estou sendo muito romântico, mas prefiro ser chamado sobre romântico. Pessoas. É sobre pessoas. Não, e não é ser romântico, mas você falar de respeito e amor, esses dois elos que gera confiança, né? E para fazer negócios, para fazer qualquer coisa, tem que ter a confiança, se sentir, né, num ambiente que proporciona isso. Sem dúvida. Então, eu acho que é o elo de tudo, que a colaboração, ela vem da confiança, que faz com que tudo desenvolva, né? Não, e Manu, é o seguinte, o pessoal às vezes acha que simplesmente, por exemplo, tu te pedir um contato e tu pega e tu manda o contato. Uma coisa é tu ter um contato e outra coisa é tu ter a relação, né? Então, através de estarmos juntos, de termos um elo em si propriamente, a gente desenvolve uma relação. Sim. Né? Então, talvez lá, se um dos nossos amigos apenas te mandasse o meu contato e vice-versa, seria apenas um contato na agenda. Não, provocou uma relação, nós temos um elo. Então, isso tudo começa pelo respeito, pelo diálogo em si, propriamente. Quem é a Manu? Quem é o Rodrigo? Né? A relação que a gente tem em si. Certamente, se nós pararmos para conversar aqui, nós temos muito mais relações conectadas também, não apenas pelo nosso Cássio Gonçalves e pelo Gusti Ferreira. Né? A gente tem muitas pessoas em comum, porque nós pensamos semelhantes. Sim. Então, dentro desse sentimento do pensar, do agir, do ser, certamente nós temos mais pessoas conectadas, desenvolvendo relações junto conosco. E dentro desse sentido de tu vires aqui para Floripa, de teres aqui te inspirado a ter dado uma volta na ilha e dizer aqui que eu quero viver em si propriamente, isso faz com que cada vez que tu vá para algum lugar em si, tu também te inspire a trazer coisas novas para cá e também a cooperar naquele outro lugar que tu foi, a dizer, poxa, lá em Floripa tem um negócio legal, lá na minha Passo Fundo tem um negócio legal. Né? Então, a gente fazer essa correlação daquilo que o Dr. Jorge diz de a busca, sempre na constante busca. Nunca está excelente, tem que estar sempre buscando a fazer mais e melhor. E essa linha de nós estarmos cooperando em si, nos nossos negócios em si, porque no final do dia nós temos os nossos negócios. Esse é o sentido da vida em si. Nós temos que ter os nossos negócios para fazer o bem, né? A gente tem que estar bem, como a gente tem que botar a máscara em si. Exato. Então, o Paulinho é empresário do mercado imobiliário. Sim, eu sou empresário do mercado imobiliário e eu tenho que ter uma ótica não apenas para o meu mercado imobiliário, que é o nosso mercado, tudo está conectado em si, tudo é uma grande indústria. Por exemplo, a indústria da construção civil, não sei se vocês sabem, ela perpassa por 97 setores, fazem parte da indústria da construção civil, né? Assim como a indústria do turismo em si, propriamente. Então, a gente não tem que estar apenas preocupado com o meu negócio ou com o meu cliente, a gente tem que estar preocupado com o cliente do cliente. E isso de ver além dos negócios, que nem a realidade que ele comentou ali, né? Os negócios que tem com a Marinha e tudo mais, tem gente que não tem noção sobre isso. As pessoas não têm noção sobre a cadeia da construção civil, tudo que faz parte, né? Então, eu acredito que até o podcast contribui nessa frente de conseguir compartilhar diferentes modelos de negócio, porque eu mesma estou aprendendo muito, né? Eu vim de uma realidade e aqui com vocês eu aprendo mais. Eu acho que Santa Catarina proporciona nós olhar além, né? O pessoal daqui, eles são modestos, eu acho, porque tem muita coisa bacana acontecendo, inovadora, que poderia ser ainda mais comunicada. Mas eu tô aprendendo, né? Eu tô admirada. Estamos sempre aprendendo. A minha Passo Fundo, eu sou apaixonada também, Rio Grande do Sul, né? E eu acredito que, como vocês, assim, tem que conectar, levar essas experiências para somar, porque no fim das contas todo mundo quer ficar bem ou no seu negócio, ou na sua vida, ou em grupo, né? Porque tu não faz bem apenas ali no teu negócio. Se tu começar a fazer uma análise, né, Rodrigo? A pessoa gera lá 20 empregos direto, ou um emprego direto. Pô, mas quantas pessoas estão por trás daquela uma pessoa em si, propriamente, né? É uma grande rede em si, invisível propriamente.
mas que trazem resultados coletivos de uma maneira gigantesca. Tu teve aqui no podcast há poucos dias com o Mané Ferrari, que é realmente um grande mestre da economia do mar em si, propriamente, né? Sim. E aí ele disse aqui a quantidade de pessoas que se geram empregos direto e indireto por cada embarcação em si. Então, eu sempre digo, o teu podcast ele é maravilhoso em si, Manu, e volto a dizer... Tu me deu um insight muito legal que eu vou trabalhar mais, né? O elo. É um grande elo em si. São presentes. Paulinho deu um insight, assim, pra mim, muito bom. Tu sabes que no Rio Grande do Sul, lá nós temos um amigo que é o Kleber Benvenu, proprietário da Critério, né, uma agência de comunicação que agora e de reputação que se estabeleceu aqui em Santa Catarina também, né? E agora há poucos dias ele fez uma apresentação de uma pesquisa sobre o que as pessoas pensam de Santa Catarina, que eu vou encaminhar para vocês. Então, dentro desse sentido, do tantos elos que nós temos em si propriamente, a gente só tem a fomentar cada vez mais em si. Porque no momento que eu tenho uma informação e eu guardo ela para mim, que valia ela estar contribuindo para a sociedade? Exato. Isso é enterrar um talento, né? É a dinâmica dos Exato. talentos enterrados. Quem né? não mede não sabe. Então, tu precisa ter acesso ali às informações. Exato. Isso certamente vai ajudar na tua Itajaí, Exato. sabe? Vai ajudar aqui em Floripa, vai ajudar em tantos outros lugares em si, propriamente. Para a gente poder se olhar ali e dizer, cara, eu preciso melhorar nisso, ou eu vou fazer mais aquilo. Então, essa questão do podcast da Manu e, ao mesmo tempo, também os eventos, eu sempre digo que os eventos são uma brilhante desculpa para nós estarmos juntos. Isso aí. Né? Além de estarmos lá aprendendo em si propriamente, nós estamos lá nos relacionando, criando essas pontes e conexões e construindo pontos para o futuro. O nosso grupo, que aqui em Santa Catarina, nós temos vários colegas aqui em Santa Catarina. O nosso diretor do front aqui é o Paulo André, que está sitiado ali em Itapema, proprietário da Mentors, uma empresa maravilhosa do mercado imobiliário. Se movimenta constantemente em cima disso. E é isso, nós somos inquietos, Rodrigo. Essa inquietude é uma base espetacular que nos causa buscar uma ambiência cada vez melhor. Perfeito. Você sabe que você falou e tem um livro, fica a dica aí, como disse, existe um livro que chama O Poder dos Inquietos. Vale, né? Para quem não leu ainda, vale com certeza a dica aí. Lerei. E queria aproveitar, Paulinho, né, para a gente poder fechar com o que eu disse, né, no início e reforço agora. Você é uma das pessoas, né, tive o prazer de te conhecer agora, Obrigado. mas daquelas pessoas que com certeza vale a pena sentar e ouvir por longas horas, né? Gostaria de entender, né, para a gente pegar Manu, se me permite aqui fazer o livro de cabeceira, né? Quer dizer assim, dentre, né, possivelmente as várias leituras, enfim, né, muito do contexto aí que você já tem, se pudesse recomendar aí, né, um livro de cabeceira do Paulinho, dizer, olha, leia esse livro, muito do que eu busco, do que eu falo, tem a ver, tem uma lógica, né, um fundamento aí nesse livro. Se pudesse nos recomendar Claro. um livro aí, por gentileza. Rodrigo, como eu falei, tudo que tem dentro do nosso grupo Front, todos são os melhores naquilo que fazem. E eu não posso fazer nada diferente a não dizer que o melhor livro que tem para mim hoje, que eu recomendo, é A Busca, do nosso Dr. Jorge Gerdau. Perfeito. Com toda e absoluta certeza. Porque a vida é uma constante busca por fazer mais, por fazer melhor, pela excelência em si. Essas palavras do Dr. Jorge, com toda e absoluta certeza, são transformadoras na vida de qualquer um. Seja empreendedor no seu CNPJ ou seja empreendedor na vida. Porque empreendedor não é só aquele que tem o CNPJ. Exatamente, maravilha. Paulinho, eu vou me despedindo então, dizendo mais uma vez obrigado aí pelo vamos teu tomar tempo. Um chiva, com certeza, fica definido, né? Moramos muito próximos, com certeza vamos ter outras oportunidades aí. Da nossa Bale aqui, da nossa Daiane querida aqui de Santo Tubarão, Santa Catarina. Exatamente. Então, Manu, mais uma vez, obrigado aí por esse privilégio de estar como co-host aí do teu podcast, né? Fico muito lisonjado. Teve feliz. até uma declaração bacana. Foi aqui, sensacional, massa, né? Foi sensacional, né? É muito aprendizado. Eu que agradeço, na verdade, né? Porque eu tô aqui hoje aprendendo muito, porque realmente, né? Eu gosto de unir pessoas que eu admiro. Eu sigo os trabalhos e você é nosso convidado trazendo essa visão toda, né? Os teus mentores, eu guardei aqui que um ensina essa caminhada, né, seguir, e a mentora, no caso, ela fala também do pertencimento, né? Exatamente. A importância de levar o pertencimento para as pessoas, elas se sentirem pertencentes de algo.
Então, eu que quero agradecer a presença tanto Manu, do tu já Paulinho. viu falar no em si ôntico? É o teu em si. Então, o si é o teu em si, o elo que tu cria realmente, o teu em si cria um elo maravilhoso entre todos nós, Manu. Espetacular. Ai, muito obrigada. Eu fico muito grata, assim. Eu creio que Deus está direcionando muito, sabe, o que eu ando fazendo e eu tenho cada vez mais prova com esse também podcast mais do que especial, né? Então, eu agradeço a presença. E esse foi mais um episódio do Selo Cast, muito especial, então fiquem ligados nos próximos episódios.